Bom dia. Vamos começar na nossa meditação de hoje. E eu resolvi, hoje até ontem, melhor dizendo, nós estar meditando ali Mateus 23. Eu entendi de hoje nós começarmos meditando, dando continuidade em Mateus 24. É quando se fala no fim, no regresso, quando Jesus fala sobre o seu retorno. Quando nós falamos sobre o fim, exatamente o que é o fim, como virá, como acontecerá. Nós vamos analisar hoje, através das próprias palavras do Senhor Jesus. Que nós encontramos isso em toda a Bíblia, mas de uma forma bem clara em Apocalipse, como também no livro de Daniel e outros. Mas hoje nós vamos analisar, estudar, meditar, de acordo com o que Jesus fala dos 3 evangelhos, onde ele fala de uma forma mais clara. Entre todos os 4 evangelhos, é aqui Mateus. Então nós vamos meditar, vamos começar do versículo 1, que possivelmente devemos levar também uns 3 dias ou mais meditando sobre essa palavra. Começando então, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1. Então Jesus, saindo do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram-se mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhe observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Então eles estavam no templo, e na saída ali do templo, os discípulos, as pessoas fizeram questão de mostrar, a grandiosidade, do templo, um templo suntuoso. Jesus falou: não, tá vendo todas essas coisas? Não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo era aquele, originário de Salomão, ele já tinha sido derrubado, levantado, reerguido. Mas é um templo grande, enorme, espaçoso, para a época luxuoso. Mas Jesus falou: não vai ficar nada, tudo vai ser derrubado, tudo vai cair, vai acabar. E a bem da verdade, nós fomos analisar, essa é uma palavra profunda, porque o Senhor está nos mostrando que nós não devemos ter grandes preocupações com luxos, com conforto, ou com grande espaço, porque não vai ficar. Nós sim, a nossa preocupação tem que ser com nós somos os templos perfeitos do Senhor. Claro, se nós nos colocarmos nesta condição. Às vezes nós temos uma preocupação em termos uma grande igreja, uma igreja com luxo, uma igreja com todo o conforto, com muito espaço, com todos os recursos. Mas não é necessário nada disso. Eu tenho inclusive pregado, mostrado que eu creio que as ovelhas são muito mais cuidadas em templos menores, em igrejas menores, congregações menores, onde tem os pastores, têm condições de conhecer, cuidar de cada um, saber os problemas e poder aconselhar cada um, serem pastoreados e não no grande templo. Observe, por exemplo, hoje que nós temos templo, cada dia está aumentando, está tendo uma corrida desenfreada para a construção de grandes templos, de megas templos, de 10, 15, 20 mil pessoas. É óbvio que nenhum pastor tem condição de conhecer as ovelhas no universo de 10 mil. Enquanto que numa congregaçãozinha pequena, ali de 30, 50, 100, 200 pessoas, os pastores conhecem e podem pastorear. Jesus nos mostra aqui que não temos que ter a preocupação de ter grandes templos. Tudo vai ser derrubado, tudo vai cair, tudo vai ser destruído. Quem falou foi o próprio Senhor Jesus. Devemos nos preocupar com outras coisas. Devemos nos preocupar com os verdadeiros templos do Senhor, que somos nós. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras,
os discípulos chegaram-se até ele em particular e lhe pediram: diz-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus estava lá no Monte das Oliveiras sentado, os discípulos em particular chegaram, ou seja, somente os discípulos. Não tinha fariseus, não tinha o povo de uma forma geral, somente os discípulos de Jesus. Fala, escuta, vem cá, quando é que isso vai acontecer? Nos fala, nos revela quando é a sua vinda, quando é o final dos tempos, como acontecerá. Nos informa, nos revela. Os discípulos ficaram curiosos. Quando Jesus falou sobre a destruição dos templos, sobre essa preocupação que eles tinham, sobre a grandiosidade dos templos, Jesus dizendo que tudo ia ser derrubado no momento certo, então eles vieram até Jesus, depois em particular, queria saber quando aconteceria. E agora nós vamos ver o que Jesus informa, a resposta de Jesus, que é interessante e que é longa. Então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Jesus falou, olha, de vez de Jesus falar, não, vai vir daqui a X ou a X época, não. Jesus falou, não, presta atenção, toma cuidado, para que vocês não sejam seduzidos, corrompidos, desviados, porque muitos virão no meu nome e vão desviar muito. Muitos vão chegar falando que apresentando que é Cristo, apresentando como um Cristo, apresentando um evangelho diferente como nós temos visto. Há 2000 anos atrás, Jesus mandou, presta atenção, cuidado com a sedução. E incrível que isso é o que nós vemos hoje. Porque muitos são os que falam que são de Cristo. Muitos são os que estão supostamente ensinando no nome de Cristo. Muitos são os que dizem ensinar o Evangelho. Mas só que quando nós analisamos à luz do verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, à luz da palavra, nós percebemos o quão distantes esses estão. Estão distantes, longe do Senhor. Eles estão ensinando uma doutrina diferente, uma doutrina de homens ou de demônios. Eles estão apostatando do Evangelho. Estão seduzindo a muitos. E nós vemos essas seduções. Nós vemos quando várias denominações, nós vemos, até quando nós ligamos nossos televisores, aparelhos televisores, nós vemos algumas aberrações que eles falam e citam no nome do Senhor. Nós vemos todo tipo de coisa. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, tinha dito isso. O que nós temos que entender é que não basta citar o nome de Cristo. Não basta falar o nome de Cristo. Não basta ter um prédio com o nome lá, Igreja Evangélica, Igreja Cristã. Não basta ninguém falar que é de Deus, se não estiver de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com o Evangelho. Jesus está dizendo, cuidado para não ser seduzidos. E, infelizmente, esta sedução, nós vemos hoje de uma forma alarmante. São vários, centenas, milhares de milhares, seduzidos por doutrinas diferentes, doutrinas várias. E Jesus disse que isso iria acontecer, isso está acontecendo. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus falou que aconteceria. E hoje nós vemos isto. De uma forma alarmante, o crescimento de pessoas seduzidas por doutrinas, por preceitos diferentes do Senhor. Continuando a resposta dele, como ele disse, por muitos são os que virão em meu nome proclamando, eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Tem muitos desencaminhados, tem muitos longe, afastados do Senhor, dentro de igreja, dentro de templo, falando que são de Jesus, sem conhecer o Senhor. Muitos caminhando para a morte e citando o nome de Jesus. Citando o nome, mas caminhando para a morte, porque estão totalmente distantes do Senhor. O que mais vai acontecer? E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia, não vos desesperei, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim.
Ah, e tem mais. Quando é que Jesus voltar? Aí, não vai acontecer algumas coisas. Essas coisas que nós estamos vivendo hoje, sobre essas doutrinas estranhas, esse ensinamento estranho, essas pessoas que se dizem pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, mas ensinando coisa diferente. Pessoas que pregam o Evangelho diferente. Também falou, vocês vão ver falar de muitas guerras, mas não preocupe que ainda não é o fim. E nós temos isso falar o tempo todo, sobre guerras. Afeganistão, Irã, o Iraque, nós vimos o que aconteceu. Nós estamos vendo lá agora sobre as Coreias. Nós estamos vendo sobre a Síria, nós estamos vendo o que está acontecendo em Israel. Constantemente nós estamos vendo guerra. Mas não devemos nos assustar, que ainda não é o fim. Ah, não, porque agora é a terceira guerra mundial, vai acabar tudo. Não, não é o fim. É a palavra do Senhor, Jesus está falando. Nós vamos ouvir falar, mas ainda não é o fim. O que está acontecendo pelo mundo afora, o que nós ouvimos falar desse desentendimento, em toda parte, hoje nós vemos no Oriente, hoje nós vemos essa batalha terrível no Oriente, essas ameaças. Não é o fim. Ah, vai acontecer agora a terceira guerra mundial, vai acabar tudo. Não, não é o fim. É Jesus que está dizendo. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós temos visto não somente os levantes de guerra, como também nós temos visto os terremotos, os maremotos. Um tempo atrás nós vimos no Chile ali quantas pessoas morreram. Nos Estados Unidos nós temos visto, em vários países, destruição. Está na Bíblia. Jesus disse isso há mais de 2000 anos atrás, falou, não vai acontecer. Vocês vão ouvir falar, nós temos ouvido isso falar. Terremotos, maremotos, todas essas coisas têm acontecido. Guerra, nós temos visto, nós estamos ouvindo falar. País contra país, são reinos contra reinos. Mas não é o fim ainda, não. Não é necessário que isso aconteça. O que está acontecendo hoje, em todo sentido, em relação às guerras, em relação aos terremotos, maremotos, em relação a esses falsos pregadores, essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, tudo isso já estava previsto. Tudo. Não é novidade. Tudo antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já sabia que isso aconteceria. E nós vemos isso. 2000 anos atrás, Jesus disse que aconteceria. Desculpa. Então eles vos entregarão. Não, contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Tudo que está acontecendo. E a tendência é piorar. A tendência é aumentar cada vez mais os falsos pregadores, as falsas doutrinas, os falsos evangelhos, as falsas igrejas, os falsos cristãos. A tendência é aumentar cada vez mais. A tendência é nós ouvirmos falar muito mais de guerras. A tendência é acontecer mais terremotos. A tendência porque Jesus disse, então vai acontecer. Mas mesmo assim, ainda não é o fim. É somente como Jesus está dando exemplo, com o princípio das dores de um parto. Quando a mulher está grávida, começa a sentir as primeiras dores, que para ela parece lacinante, insuportável, sendo que vem muito mais até o momento do nascimento ali da criança. Então é isso que está falando, é só o início. Virá muito mais coisa. Virá muito mais sofrimento. Virá muito mais dores mesmo. Para, principalmente, os verdadeiros cristãos. Tudo isso nós estamos vendo acontecendo. É só o início. E vai aumentar. E vai aumentar cada vez mais.
Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por seres meus seguidores. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, vai ser odiado. As pessoas não vão aceitar, a maioria vão condenar. Vão se levantar contra o Evangelho. E aqueles que perseverarem firme no Evangelho, depois nós vamos chegar ao ponto quando Jesus está falando de qual Evangelho que é. O Evangelho de Jesus Cristo vai ser perseguido. Vai enfrentar a perseguição. Aqueles que pregam, na verdade, enfrentam hoje, porque hoje existem pregações de evangelhos com E minúsculo, aí, um evangelho diferente. Um evangelho tolerante com o pecado. Um evangelho da negociata, da bênção. Um evangelho da mercantilização. É esse que virá. Este evangelho que é propagado, a tendência é aumentar. E todos estes falsos cristãos vão se levantar, como já alguns já se levantam, contra os verdadeiros pregadores, defensores do Evangelho de Jesus Cristo. Adulterar a palavra de Deus é o que mais acontece hoje. E quem não aceita, não se molda a esses ensinos deles, serão perseguidos. Hoje nós temos exemplo em alguns países, em alguns lugares, igrejas que antes eram tradicionais, hoje estão aceitando casamento entre homossexuais, entre dois homens, entre duas mulheres. Ainda ontem nós vimos, eu divulguei ainda, casamento entre transgêneros. Estão aceitando pessoas nessa condição. Estão relevando algumas questões que Jesus condenou, que o Evangelho condena. Não se exige tanto santidade, exige sim fidelidade às ofertas e o dízimo, mas não a palavra do Senhor. Prega-se um evangelho tolerante, um evangelho divertido, um evangelho de festa, um evangelho de rave, de boate gospel, cantores gospel, carnaval gospel. Agora quase alguns estados, algumas igrejas estão apresentando, tem seus carnavais gospel, tem a banda gospel. É interessante que eu não via Jesus sair fazendo banda ou ensinando que deveria fazer um show atrativo para evangelizar. Não entendemos muito bem sobre este tipo de evangelismo. O evangelho das festas juninas, o evangelho da sexualidade, o evangelho que concorda com o pecado, discorda da palavra do Senhor, o evangelho que adultera a palavra de Deus. Então o que nós estamos vendo está caminhando, cada dia está aumentando. E os verdadeiros que se firmam na palavra única, que não aceita a mentira, eles estão sendo e vão ser perseguidos, vão ser apedrejados, vão ser presos, vão ser mortos por defender o evangelho legítimo. Não esse evangelho bonzinho, esse evangelho social que apresentam hoje. Então vos entregarão para ser afligido, condenado à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nesta época ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Muitos que hoje se dizem cristãos vão trair, vão mudar, vão aceitar. Na verdade, nós temos visto isso.
Eu conheço vários homens, vários que foram homens de Deus, foram pregadores da palavra, se corromperam, mudaram. Homens que defendiam o evangelho legítimo, verdadeiro. Hoje pregam as mentiras, fazem teatros, engano. Mas aí vai a tendência, novamente que o Senhor está falando, que isto vai aumentar e os verdadeiros cristãos, os verdadeiros pregadores da palavra, aqueles que praticam o evangelho de Jesus, serão odiados principalmente pelos irmãos, pelos falsos irmãos. Serão odiados, perseguidos, maltratados. Vai ter briga, desavença, os irmãos vão se odiar um ao outro, cada um querendo mudar de lado, buscando facilidades. E com medo de enfrentar o sofrimento, com medo de enfrentar a perseguição, Jesus será abandonado. Jesus foi abandonado antes de ser preso. Os discípulos ali abandonaram. Conhecendo bem a história, inclusive Pedro depois o negou. Jesus também tinha dito com antecedência, falou, não, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim foi. Depois que ele veio se converter. E agora também nós estamos vendo, caminhando, e muitos irão negar o Senhor, vão negar o Evangelho, vão preferir viver de forma diferente. Como já muitos casos estão vendo. Dentro das igrejas nós estamos vendo doutrina em que as pessoas estão abandonando o Senhor. Estão lá cantando, falando que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, canta, pula, roda, dança, vira cambanhota, mas estão no pecado. E acham que o Senhor tem compromisso. Ah, não, que Deus quer que eu viva bem, que Deus quer que eu seja alegre, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu tenha tudo, que eu faça o que eu quero. É isso que estão ensinando. E muitos estão indo, e muitos estão aceitando. Esses que vivem, que praticam isso, não aceitam e não concordam em ouvir o evangelho da verdade. Querem outra coisa. Ah, não, o Senhor tem compromisso com o meu bem-estar, com a minha felicidade. Eu creio que eles pensam que Jesus veio e morreu aqui, foi para dar alegria e felicidade aqui para eles. Não sabe que foi pela salvação. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, numerosos profetas. São coisas, Jesus falou mais de 2000 anos atrás que nós vivemos hoje. Como tem falsos profetas hoje? Como tem falsos pastores? Falsos pregadores, mentirosos. A maioria das igrejas hoje, as pessoas vêm até mim e falam, pastor, cheguei, fui revelado assim. Quando começa a falar revelação, nós sabemos que é mentira. Profetas profissionais, revelações profissionais, fazem estudos para saber o que falar, para impressionar, impactar as pessoas, fazer acreditar realmente que fosse alguma profecia, alguma revelação do Senhor. Estão revelando contra o próprio Senhor, contra a própria palavra. São aberrações. Eles estão revelando coisas realmente absurdas. O tempo todo eu ouço. O tempo todo vem pessoas até mim falar, escuta, essa é aquela revelação, e você sabe que não tem nenhum fundamento bíblico, que está longe do Senhor. Numerosos falsos profetas. Cada dia mais. Tem irmãzinha, é pastorzinho mentindo, enganando. Tentando agradar as pessoas. Somente isso. Tentando mostrar a superioridade que não tem. São servos do inferno, servos do diabo. Estão lotados? Os templos. Estão vivendo. Existe ajuntamento de pessoas em templos e prédios. Citam o nome do Senhor. Não ensinam o evangelho. Não ensinam a verdade. Não ensinam a palavra. Nós vivemos, a palavra do Senhor é espantosa, é fabulosa. Devemos parar a analisar, senão nós temos que ter consciência do que o Senhor está falando há 2000 anos atrás. E é o que nós vivemos hoje. Somente a palavra se cumpre por inteiro. Os tempos estão chegando. O fim está se aproximando. Nós vemos os sinais.
Os sinais estão acontecendo. Nós temos dificuldade hoje. Eu tenho pessoas hoje que eu tenho contato no mundo todo. E infelizmente, todas elas vêm até mim me informar as aberrações que estão acontecendo nas igrejas. Nos que se diz igreja, nos templos. São várias as pessoas que falam comigo, falam, pastor, eu estou tentando achar uma igreja que pregue a verdade. Eu não estou encontrando. Aquela palavra que está lá em Amós, que o Senhor disse que chegaria o tempo que o povo viajaria, teria fome, teria sede, mas não fome e sede de água ou de comida, mas da palavra de Deus, e que viajaria de mares e mares em busca dela e não encontraria. Está acontecendo. As pessoas estão tendo dificuldade. Eu conheço pessoas que já rodaram a cidade toda visitando uma série de templos e não encontram a verdade. E não encontra porque tem citam 2, 3 palavras do Senhor e todo o resto, o procedimento é de mentira, é de heresia, são apóstatas. Infelizmente tem acontecido isso. Não se vive o evangelho. Está vivendo uma brincadeira. E o povo está sendo seduzido. O povo está sendo caminhado para a morte, para o abatedouro. É uma triste realidade. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. São muitos enganados. Eu fico observando os ajuntamentos das pessoas e eles louvando a homens, exaltando a homem, tentando negociar com Deus, se divertindo, fazendo tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra. Eles se divertem. Assim me faz eu pensar muito quando Moisés estava ali no monte, recebendo do Senhor as pedras da lei, e o povo embaixo falou com Arão, o sacerdote Arão fez um bezerro de ouro, o povo ficou adorando, e fizeram festa e se esbanjaram, dançaram, beberam, se prostituíram. Foi um dos primeiros bacanal ao ar livre. Foi uma coisa terrível que aconteceu. Foi quando Deus disse a Moisés, desce, que o teu povo, o povo que você tirou do Egito, se debandearam. E hoje nós vemos isso. O povo que se diz de Deus, estão dançando, estão pulando, estão chorando, as lágrimas correm. Vive uma emoção, mas não vive o Senhor. Não vive a palavra de Deus. E muitos daqueles que se dizem pessoas de Deus, homens ou mulheres de Deus, quando você os conhece na intimidade, você se assusta. Você se assusta com o procedimento deles, que não são cristãos. Na verdade, eles agem, eles vivem totalmente contrário a Jesus, contrário à palavra do Senhor. Infelizmente. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Então presta atenção, o amor de muitos se esfriará. Já mais do que nós temos visto. O amor pelo evangelho, o amor pela palavra de Deus tem esfriado. O povo hoje busca uma negociação, busca qualquer coisa. O amor de muitos esfriou, as pessoas não amam o próximo como deveria, não têm a preocupação, o cuidado com o bem-estar do seu próximo. As pessoas não estão preocupadas, basta nós observarmos que as pessoas hoje dedicam tempo excessivo, valores, dinheiro, qualquer coisa, qualquer animal de estimação, fazem qualquer coisa e não amam o próximo. Tem pessoas morrendo, pessoas com todo tipo de problemas. E não recebem cuidado do seu próximo, nem de parentes e amigos. Enquanto esses se dedicam exclusivamente para animais de estimação. Um cachorro, um gato, um lagarto, qualquer coisa está recebendo muito mais atenção, recebe mais amor do que o ser humano. O ser humano está sendo abandonado pelas sarjetas.
Seres humanos estão sofrendo dentro dos templos, nas igrejas, em hospitais em toda parte. O amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará pelo Evangelho, que não existe amor a Cristo, existe amor a si próprio. O egoísmo é o egoísmo predominante. Mas aquele que continuar praticando o Evangelho, estando firme, até o final será salvo, se permanecer firme. E quando é que vai acontecer o final? Versículo 14. E este Evangelho, este aqui, não é essa mentira pregada por aí, pregada nas igrejas, vivendo por aí, não. Este aqui que Jesus está falando, este Evangelho do reino, será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha de todas as nações, então será o fim. Quando vai acontecer o fim? Quando esse Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, for pregado em todo o mundo habitado. Não quer dizer que as pessoas vão se converter, mas as pessoas vão saber, as pessoas vão ver, rejeitam, mas o Evangelho foi pregado. Não tem condição de falar que não conheceram Jesus. Para receber a condenação, para no dia do juízo, eles têm que saber. Foi visto, foi pregado, não aceitaram porque não quiseram. Este Evangelho é o mundo todo. E hoje nós temos visto. O Evangelho, grande parte do mundo já conhece Jesus. Não aceitam, não concordam, rejeitam. Mas esse Evangelho vai ser pregado. Este Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, sendo pregado em todo o mundo. Pois todo mundo saber sobre Jesus. Saber que Jesus é vivo, Jesus é real, Ele veio para nos salvar. Não para nos dar boa vida. Nós podemos rejeitar. Mas então virá o fim. O fim é algo real. E vai acontecer. Os sinais estão aqui. Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. O que Ele falou, os sinais dele estão acontecendo. Nós estamos vendo acontecer. Os falsos profetas, guerras, terremotos. O Evangelho está sendo divulgado já pelo mundo todo. Hoje, com a facilidade que nós temos hoje, é internet, televisores, tudo isso, essa globalização, está fazendo com que o Evangelho seja conduzido a todo mundo habitado. Aceitar ou rejeitar é uma outra situação, mas ele está sendo pregado. E então, depois que toda parte, todo lugar do mundo que for habitado, tiver ouvido falar no Senhor, o fim virá. O fim é real. Nós vamos separar aqui hoje o versículo 14, vamos continuar próxima vez, através do versículo 15 de Mateus. Nós vamos continuar. E possivelmente nós façamos mais um ou dois estudos, ainda em Mateus 24. Temos que ter consciência que o fim é real, o fim é verdadeiro e acontecerá. Pense, seja inteligente, medite, volte para o Evangelho. Abandone estes evangelhos e volte para o Evangelho de Jesus Cristo. Por esse motivo eu sempre digo, leia, medite e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.